Eu trabalho como fotógrafo criminal há mais de 15 anos. Já documentei de tudo. Homicídios, acidentes, cenas que, bem, vamos dizer que não são exatamente o tipo de coisa que você quer ver antes do jantar. Mas tem um caso que até hoje me dá arrepios. E olha que eu pensei que já estava meio calejado para essas coisas. Foi em abril de 2019, numa casa de alto padrão aqui na Zona Sul. Chamaram a gente numa sexta-feira, final da tarde. O cenário inicial parecia relativamente simples. Casal jovem, ambos na faixa dos 30 anos, encontrados mortos na sala de estar. André e Camila Morrison, sim, ela tinha adotado o sobrenome dele depois do casamento. A empregada doméstica que trabalhava 3 vezes por semana havia encontrado os corpos quando chegou para trabalhar. Quando cheguei lá, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a organização da cena. Vocês sabem como normalmente é, né? Quando tem violência, luta, desespero, fica tudo bagunçado, mesa virada, objetos espalhados, sinais óbvios de confronto. Mas ali não. André estava sentado na poltrona dele, aparentemente a favorita, porque tinha aquela marquinha de uso, sabe? Camila estava no sofá, numa posição quase relaxada. Ambos tinham ferimentos de arma branca no peito, mas a casa estava impecavelmente arrumada. Era como se alguém tivesse matado o casal e depois arrumado tudo, passado pano, organizado os objetos, deixado a cena apresentável. Comecei a fotografar seguindo o protocolo padrão. Fotos gerais da cena, depois aproximando dos corpos, depois detalhes específicos dos ferimentos. Era um trabalho meticuloso. Cada ângulo, cada detalhe pode ser crucial numa investigação. Enquanto eu trabalhava, ouvi o perito conversando com o delegado. Aparentemente, não havia sinais de arrombamento. Nenhum objeto de valor havia sido levado. Os celulares estavam intactos, joias ainda nas gavetas, dinheiro na carteira. Conheci o assassino, o delegado concluiu. Alguém em quem eles confiavam o suficiente para abrir a porta, deixar entrar em casa. Fazia sentido. Mas conforme eu continuava fotografando, comecei a notar detalhes estranhos. Pequenas coisas que individualmente não significavam muito, mas juntas formavam um padrão peculiar. Primeiro, havia velas acesas pela sala. Não velas de emergência, eram velas decorativas, aromáticas, como se fosse um jantar romântico. Só que não havia pratos na mesa, não havia restos de comida. Segundo, os dois estavam muito bem vestidos. André com camisa social e calça de tecido, roupa de sair, não de ficar em casa numa sexta-tarde. Camila com um vestido lindo, maquiagem impecável, cabelo arrumado, até as unhas estavam feitas. Terceiro, na mesa de centro, bem organizada, havia uma câmera fotográfica profissional, uma Canon 5D Mark IV, equipamento caro, do tipo que fotógrafos de casamento usam. Eles eram fotógrafos? Perguntei pro delegado. Não, ele era advogado. Ela trabalhava com marketing. Por quê? Mostrei a câmera. Era estranha sua presença ali, ainda mais numa posição tão prominente, como se fosse parte da decoração. O delegado pediu para eu fotografar a câmera também, claro. Quando peguei ela para examinar, percebi que tinha fotos no cartão de memória. Delegado, posso dar uma olhada nas imagens que estão aqui? Ele autorizou. Liguei a câmera e comecei a passar pelas fotos. Gente, o que eu vi me deixou completamente confuso. Eram fotos do próprio André e da Camila, mas não fotos normais de celular, selfies, essas coisas. Eram fotos profissionais, bem compostas, bem iluminadas, o casal posando em vários ambientes da casa, na sala onde foram encontrados, no quarto, na cozinha, no jardim. Só que eles estavam mortos em todas as fotos, não fazendo cara de morto brincando. Estavam realmente mortos, dava pra ver pelos ferimentos, pela palidez, pela forma como os corpos estavam posicionados. Delegado, o senhor precisa ver isso. Mostrei as imagens pra ele. Eram dezenas de fotos. O assassino havia passado um tempo considerável fotografando suas vítimas depois de matá-las, e não eram fotos aleatórias. Tinham composição, cuidado com iluminação, ângulos estudados. Era como se fosse uma sessão de fotos pós-morte. Que diabos? O delegado murmurou, passando pelas imagens. Mas aí que a coisa ficou ainda mais estranha. Conforme eu avançava no cartão de memória, as fotos começaram a mostrar uma sequência cronológica. Primeiro, fotos do André e Camila vivos. Eles estavam jantando, conversando, rindo. Alguém os fotografou durante o que parecia ser uma noite normal em casa. Depois, fotos ainda com eles vivos, mas já em posições mais como se estivessem posando, seguindo instruções de alguém atrás da câmera. Depois, as fotos dos assassinatos. Não vou entrar em detalhes gráficos, mas dava para ver a sequência completa. O momento do ataque, a resistência, a morte. Tudo documentado metodicamente. E finalmente, as fotos pós-morte que eu havia visto primeiro. O assassino havia arrumado os corpos, mudado as roupas, feito uma maquiagem básica na Camila, posicionado tudo e fotografado. Isso é trabalho de serial killer, o delegado concluiu. Alguém que documenta os crimes, coleciona troféus. Fazia sentido. Só que ainda havia algo que não fechava. Serial killers geralmente levam os troféus embora. Por que deixar a câmera e as fotos na cena do crime? Continuei meu trabalho, fotografando cada cômodo da casa. No quarto do casal,
casal, encontrei algo interessante, um álbum de casamento aberto na cama. Era um álbum profissional, daqueles bem caros que fotógrafos de casamento entregam para os noivos. Fotos lindas do André e da Camila no dia do casamento. Igreja, festa, família, aquela coisa toda. Mas quando olhei mais de perto, cara, senti um frio na barriga. O estilo das fotos do álbum de casamento era exatamente igual ao estilo das fotos que estavam na câmera. A mesma composição, a mesma forma de usar a luz, os mesmos ângulos. Delegado, precisa ver uma coisa aqui. Mostrei a ele a semelhança entre as fotos. Era óbvio que haviam sido feitas pela mesma pessoa. O fotógrafo do casamento deles é o assassino, ele especulou. Checamos a capa do álbum. Estúdio fotográfico Lens and Dump. Arte Ricardo Mendes. Tinha até um cartão de visitas colado na contracapa. A investigação tomou um rumo completamente diferente. Ao invés de procurar por motivos pessoais, ciúmes, dívidas, heranças, estávamos atrás de um fotógrafo que aparentemente havia matado seus próprios clientes. 3 dias depois, localizaram Ricardo Mendes. 40 anos, fotógrafo de casamentos, há mais de uma década bem conceituado na cidade. Tinha um estúdio bonito, portfólio excelente, recomendações de vários clientes satisfeitos. Quando a polícia chegou no estúdio dele, encontrou, bem, um arquivo fotográfico macabro, centenas de fotos de casais mortos. Todos clientes dele, pessoas que haviam contratado seus serviços para casamentos, aniversários, ensaios fotográficos. O modus operandi era sempre o mesmo. Ele mantinha contato com os casais depois do evento, criava amizade, ganhava confiança. Meses depois, aparecia na casa deles, com alguma desculpa, tinha feito algumas fotos extras, queria mostrar um novo trabalho, qualquer coisa. Uma vez dentro de casa, os matava e depois documentava. Era como se ele completasse o trabalho fotográfico que havia começado no casamento. Na cabeça distorcida dele, ele estava eternizando os casais, fazendo com que ficassem para sempre do jeito que estavam, no dia mais feliz das suas vidas. Ricardo confessou tudo sem resistência. Disse que começou 2 anos antes, depois que sua própria esposa morreu num acidente de carro. Eu vi esses casais tão felizes no dia do casamento, e sabia que não ia durar. A vida ia separar eles, ia trazer problemas, desilusões. Eu estava ajudando eles a ficarem perfeitos para sempre. 12 casais, 24 pessoas mortas ao longo de 2 anos. Todos fotografados antes, durante e depois dos assassinatos. Mas aí, pessoal, aí que vem a parte que até hoje me deixa sem dormir. Durante o interrogatório, Ricardo mencionou algo que fez a investigação tomar mais uma reviravolta. Vocês acham que eu fiz tudo sozinho? Vocês acham que eu conseguiria controlar 2 pessoas ao mesmo tempo? Fazer elas posarem e cooperarem? Ele tinha razão. Analisando as fotos, era óbvio que em muitas delas o André e a Camila estavam claramente cooperando. Seguindo instruções, posando conscientemente. Como você conseguia fazer isso? O delegado perguntou. Eu não conseguia. Minha parceira conseguia. Parceira. Ricardo não trabalhava sozinho. Ele tinha uma cúmplice, alguém que ajudava a controlar as vítimas, que participava dos assassinatos, que também fotografava. E quem era essa parceira? Mônica Mendes, a própria irmã dele. Mônica também era fotógrafa, trabalhava como assistente no estúdio do Ricardo. Os dois desenvolveram essa obsessão juntos, depois da morte da cunhada. O esquema era mais sofisticado do que imaginávamos. Mônica visitava os casais primeiro, se apresentava como assistente fazendo um follow-up pós-casamento. Ganhava a confiança deles, especialmente das mulheres. Quando ela dava o sinal de que estava tudo pronto, Ricardo aparecia com as câmeras. Juntos, eles controlavam as vítimas primeiro com ameaças, depois com violência quando necessário. Mas aqui vem a parte que realmente me perturbou. Quando foram investigar o estúdio mais a fundo, encontraram dezenas de álbuns de casamento. Todos de clientes legítimos, trabalhos normais, casais felizes. Mas em cada álbum, havia fotos extras. Fotos que os clientes nunca viram, fotos dos casais mortos. Ricardo e Mônica não estavam apenas matando pessoas aleatoriamente. Eles estavam completando o trabalho de todos os casamentos que fotografaram. Para cada casal que contratava o serviço deles, existiam 2 sessões fotográficas, a do casamento, que os clientes viam, e a pós-morte, que eles documentavam em segredo. Descobrimos que dos 180 casamentos que o estúdio Lens and Dump Art havia fotografado nos últimos 5 anos, pelo menos 40 casais foram posteriormente assassinados pelos próprios fotógrafos. 40 casamentos, 80 pessoas mortas, todas eternizadas da forma mais macabra possível. O mais perturbador? Muitos desses casais eram considerados desaparecidos pelas famílias. Alguns haviam se mudado para outras cidades sem deixar rastro. Outros tinham viajado para o exterior e perdido contato. Na verdade, todos estavam enterrados numa propriedade rural que Ricardo havia herdado do pai. O caso foi um dos maiores da história da cidade. Ricardo e Mônica foram condenados à prisão perpétua. O estúdio foi fechado, obviamente, mas vocês sabem o que mais me marca nessa história? Durante todo o tempo que trabalhei nessa investigação, fotografando evidências, documentando a cena, eu não conseguia parar de pensar uma coisa. Quantos de nós já contrataram fotógrafos para momentos especiais?
casamento, formatura, aniversários, a gente convida essas pessoas para os dias mais importantes das nossas vidas. A gente confia nelas para preservar nossas memórias mais preciosas. E no caso do Ricardo e da Mônica, eles usaram essa confiança da forma mais horrível possível. Eles transformaram os dias mais felizes desses casais nos últimos dias de vida deles. Sabe, depois desse caso, eu comecei a prestar mais atenção nos fotógrafos que documentam. A gente acaba desenvolvendo uma espécie de respeito mútuo, né? Dois profissionais tentando capturar a verdade através da lente, mas o Ricardo me ensinou que às vezes a verdade que alguém quer capturar não é a mesma verdade que a gente deveria estar preservando. As fotos que eu tiro servem para buscar justiça, para encontrar respostas, para ajudar famílias a terem closure. As fotos que ele tirava serviam para alimentar uma fantasia doentia sobre amor eterno e perfeição preservada. Hoje, sempre que vou fotografar uma cena de crime envolvendo o casal, eu penso nos Morrison, André e Camila, que só queriam preservar as memórias do dia mais feliz deles e acabaram virando vítimas de alguém que tinha uma ideia muito distorcida do que significa para sempre. As últimas fotos que tirei no caso foram do enterro deles, foi um funeral conjunto como eles provavelmente teriam gostado. Famílias reunidas, flores bonitas, pessoas que realmente amavam eles, fotos que serviam para honrar a memória, não para alimentar obsessões. E essa é a diferença entre preservar momentos e colecionar troféus. Uma diferença que custou a vida de 80 pessoas. Mas pelo menos agora as famílias sabem a verdade. E as fotos que eu tirei ajudaram a garantir que Ricardo e Mônica nunca mais vão poder transformar os dias mais felizes de ninguém nos últimos. Esse foi o caso mais perturbador da minha carreira. E também o que me fez valorizar ainda mais a responsabilidade que eu tenho toda vez que aponto uma câmera para alguma coisa, porque no final das contas, as imagens que a gente escolhe preservar dizem muito sobre quem a gente realmente é.